Estudo Bíblico, Apocalipse 4. Ao falar às igrejas, demonstrando conhecê-las profundamente, tanto de suas virtudes como seus pecados, dizendo que se move no meio de sua igreja, Jesus apresenta-se como remédio para todos os seus males, apontando a cada uma delas o caminho de retorno a Ele. Passadas essas coisas, Jesus convida João para subir ao céu. Não há mais nada a falar sobre a terra. Acabou a era da igreja. Tudo já foi falado, revelado. Agora a cena passa para o céu. Havia uma porta aberta no céu e João, sendo transportado em espírito, pôde contemplar um trono nos céus, passando a descrevê-lo. João vai comparar tudo o que vê e ouve com as coisas que ele conhece. Por isso, compara a voz de Jesus com o som de trombeta. Trombeta, para o povo judeu, faz lembrar o som ouvido quando Deus se entronizou sobre o Monte Sinai. Êxodo 19, de 16 a 19. Na sua cultura, era um instrumento tocado para o assentamento de um rei. Era tocado para um ajuntamento solene. Então, trombeta para João faz um som celestial, que ele associa à voz de Deus. Quando a trombeta tocava, todos ficavam assustados, porque o som é forte, o som é tremendo, é som de chamada. Essa voz chama a atenção, tem autoridade, ou seja, voz que quando fala, todos ouvem, uma voz inconfundível, uma voz que não pode ser desobedecida. Primeiro, João vê o essencial, a porta aberta. Como ele subiria se a porta não estivesse aberta para ele? Qual é a porta aberta? É o Evangelho, que é o maravilhoso prêmio que nos foi dado como resultado da redenção. Então, a porta está aberta. Em seguida, ele ouve outra vez a voz, como de trombeta, a falar com ele, convidando-o a subir para que lá de cima ele veja o que vai acontecer. Nunca antes, na história da humanidade, alguém tinha subido ao céu como João, para fazer um relato da sala do trono de Deus como ele fez. Na última fase da igreja, tinha uma porta fechada para o Senhor Jesus. Ele estava do lado de fora, batendo e pedindo para entrar. Cantares 2, 9. A porta estava fechada para o noivo. Mas aqui a porta está aberta e João ouve a voz convidando-o para entrar. Este é o convite que a igreja vai receber no arrebatamento, para subir com asas como de águia. João imediatamente sobe. É desta forma que vamos subir. Imediatamente. Vai acontecer, como diz Paulo, em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. No arrebatamento, 2 momentos da igreja estarão aqui na terra. Será o momento de Filadélfia, que tem as portas abertas, uma igreja missionária, e o momento de Laodiceia, que é rica, mas tem as portas fechadas. Essas 2 igrejas estarão em evidência. Uma ouvirá o chamado do noivo, a voz do amado, e a outra não. Quem não ouve ficará como as 5 virgens sem o óleo. São virgens, são noivas, mas não estão preparadas com o óleo da unção. 1 Tessalonicenses 5:3. A primeira coisa que João viu foi um trono, no qual estava alguém sentado na mais elevada posição de honra. Ele não vê Deus, mas ele sabe que é Deus sentado no trono, mas não pode encarar. Ele, então, começa a fazer uma tentativa de descrição do que vê, dizendo que é semelhante, fazendo comparações com elementos que ele conhece. Pedras de jaspe e de sardônio, verso 3. São as pedras mais cristalinas, mais puras, as mais translúcidas. Ele não dá nome ao que está sentado no trono, apenas descreve a beleza e a abundância de luz que procede do jaspe e do sardônio que vem do trono. Esta luz radiante está entronizada.
é o centro de toda a glória do céu. O trono é símbolo de autoridade e Deus está dizendo assim, que não importa o que está acontecendo aqui na terra, a última palavra sai do seu trono, sai da luz. Outra pedra preciosa de raríssima beleza é a esmeralda. O arco-íris reflete muitas cores e a esmeralda é verde. Mas quando ela é pura, ao movê-la, é possível visualizar muitas cores. O arco-íris representa a aliança noética, na qual se encontra a promessa de que não mais haverá destruição, porque aquilo que já está redimido não pode ser destruído. Como Jesus vai destruir a terra e depois redimi-la? Jesus disse que não veio para destruir, para condenar ou para julgar. Ele veio para salvar e dar vida, e vida em abundância. João 10, 10. É a restauração de tudo que foi perdido no Éden. E Apocalipse fala do final desta redenção. A terra está sob maldição desde Adão. Se o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Jesus clama por perdão. Isaías 24, 20. A terra vai cambalear bêbeda de sangue por causa da mortandade. E quem pode fazer a diferença aqui somos nós, fazendo as pessoas olharem para este Cristo vitorioso, para este Cristo que veio para redimir, e ele há de completar o seu trabalho. Só existem duas maneiras de se fazer purificação. Em Hebreus 9, 22, fala-se de quase, pois a terra será purificada pelo fogo e nós pelo sangue. Cada uma das 7 taças vem acompanhada de fogo, que é para purificação. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, veio como línguas de fogo. Ninguém teve queimaduras. O fogo que veio do céu não destruiu ninguém. É fogo que purifica. Quando João descreve o trono, ele fala de 24 tronos e assentados neles 24 anciãos. Deus nos ensina a importância de nos cercarmos do conselho de quem tem experiência, sabedoria. 24 tronos que não estão vazios, porque são ocupados por homens. Não são anjos que estão ocupando os tronos, são homens. São os santos, os líderes vestidos de branco, representando que são justificados, porque vestidura branca são as obras de justiça. Eles têm coroas porque são vencedores. Apocalipse 2:10. Os 24 anciãos são vencedores na fidelidade. Sugere a representação das 12 tribos de Israel e dos 12 discípulos, os 12 santos do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento, a unidade dos salvos de todos os tempos. Mas o importante é sabermos que existem tronos para os fiéis que venceram aqui na terra e que estão em posição de destaque em volta do trono central. Isto significa que homens estarão sentados em volta do trono de Deus. Deus coloca os homens em lugar de alta honra. Os 24 anciãos significam sacerdócio real, o sacerdócio que é trazido aqui da terra para ministrar no céu. Nós sabemos que os seres do céu vêm ministrar aqui na terra, mas Deus mostra para João um futuro glorioso do homem como sacerdote no céu, ministrando ao lado do trono de Deus. O trono de Deus, durante séculos e séculos, tem falado da graça divina. Agora vamos ver que do trono vai sair não apenas a graça e a misericórdia evidenciadas pelo arco-íris, mas vai ser mostrado o outro lado da divindade, o juízo e a ira, que são evidenciados pelos relâmpagos, trovões e vozes. Isso significa que esse trono está em contínua atividade.
É só olhar o que está acontecendo na terra. Cada vez mais o homem desobedece e se afasta de Deus. Mais e mais somos tolerantes com o pecado, com todo tipo de impureza. Mas Deus está no seu santo trono e tudo vê. E ele tem olhos como chamas de fogo. E de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Não tem como fugir dessa regra. Apocalipse é um livro que nos chama para tomar posição. Como Deus visitou o Egito? Fechando o mar sobre todo o exército de Faraó com todos os seus cavalos. O arco-íris vem antes, porque a misericórdia precede o julgamento. Primeiramente virá o juízo misturado com a graça. Guerra, fome, pestes, estrelas que caem. Mas ainda no meio disso tudo terá a pregação do Evangelho. Mas depois será derramada a ira sem mistura, com o propósito de purificar a terra. Compare Lucas 4, 16 a 19 e Isaías 61. Jesus parou antes que a profecia fosse lida por inteiro. Só leu até a metade do verso 2 de Isaías e fechou o livro. É como se tivesse dito, só até aqui. Foi para isso que eu vim. Na sua primeira vinda aqui na terra, Jesus não veio efetuar nenhum juízo. Isso será depois, na segunda vinda. João está vendo as 7 tochas que ardem e que são os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito, saírem da frente do trono para trabalhar. Essas tochas acesas representam a intenção de trabalho. Quando os valentes de Gideão saíram para a guerra, levaram tochas acesas. A arma de batalha que deu a eles vitória foram tochas acesas. A pomba que João Batista viu era símbolo do Espírito Santo, representando a missão de paz de Jesus. Mas a tocha é uma realidade celestial. Agora, no restante do livro, é o juízo que prevalece. De agora em diante, não será mais o Cristo Cordeiro, e sim o Cristo Leão. É o leão de Judá, a raiz de Davi. Ainda vamos ver o Cordeiro, mas a partir do momento em que os selos forem sendo abertos, começa o Cristo Leão. Começa o tempo do trabalho tremendo, no qual Cristo vai sendo revelado em seu poder, autoridade, domínio e ministração. A autoridade de congregar todos os homens com ele para uma batalha final de sucesso e vitória garantida. Mar de vidro significa água pura, água cristalina. João não provou para ver se a água era salgada. A abundância de água, a pureza daquela água era semelhante a um mar de vidro. E isso contrasta com a poluição da nossa vida e nos diz que, para nos aproximarmos do trono, temos que ser lavados nessa água cristalina. Esses 4 seres viventes, João diz que eram semelhantes ao leão, o outro semelhante ao novilho, o terceiro tinha um rosto como de homem e o quarto semelhante à águia, quando está voando. São exatamente iguais aos querubins do livro de Ezequiel. Ezequiel 1, 5 a 10. Estão no meio e em volta, estão cheios de olhos e em toda parte. Leão é igual a rei, majestade viva, autoridade viva, poder. Novilho é igual a sacrifício, servo, intenção de se entregar, de se sacrificar totalmente. Também representa força. Aparência do rosto de um homem é igual à figura da humilhação, esvaziamento da sua glória. Também representa inteligência. Águia veio do céu, se move para cima com ligeireza, voa nas alturas.
Esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Mateus representa Cristo em sua realeza, apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo em sacrifício pelo sangue derramado. Em Lucas, Jesus é apresentado como Filho do Homem. João apresenta Jesus como aquele que veio do céu, tem uma origem celestial. Ele voa nas alturas, é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. O Evangelho de Jesus, nos seus 4 aspectos, domina como majestade no centro do trono do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que esses 4 seres viventes são a expressão de Deus se inclinando para o mundo, e estes seres viventes, que são os evangelhos, que estão presentes em tudo, são como querubins, não precisam descansar. Mas os 4 seres viventes são representados por vidas aqui da Terra, porque o Evangelho veio para os homens aqui desse planeta. Estes seres estão o tempo todo proclamando. O que é o Evangelho senão a proclamação da Boa Nova? Eles estão proclamando Santo, Santo, Santo. Verso 8. É isso que o Evangelho proclama. É isso que tem que sair da nossa boca, anunciando que o nosso Deus é santo, é eterno. Vemos nos versos 9 a 11 a totalidade de uma cena introdutória do que João está vendo. Nesta cena, Deus revela para nós que o trabalho que Jesus veio fazer aqui, o evangelho que ele deixou para nós, está vivo e se movendo nos céus, proclamando nos céus que Deus é santo e que este evangelho está centralizado no trono dele e que este evangelho tem olhos que tudo vê. Esse texto diz também que os homens hão de reinar no céu. Os homens hão de estar em volta do seu trono, na sala do trono, e isso está representado pelos 24 anciãos coroados.